Olá, meus peixinhos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com o maravilhoso do Murilo. Vocês não Olá! sabem o prazer que é ter essa pessoa aqui no canal. Acho que bobagem. imaginam, né? Mas então, e hoje nós vamos falar sobre a questão de se descobrir, se entender como gay, entender a sexualidade e a relação disso com a igreja, com a religiosidade. Como é esse processo, né? Eu já falei um pouco aqui no canal sobre como foi pra mim isso e eu trouxe Murilo pra falar, pra gente ver se isso é uma coisa comum entre a maioria das pessoas ou se tem diferenças, né? Então, acho que essa é uma conversa super longa e interessante e tal. E eu tô super feliz de estar aqui só para registrar. Deixar Eu filmado, acompanho, né? eu acompanho esse menino faz tipo, muito tempo. Então, é uma alegria poder trocar essa ideia aqui. E sobre essa questão religiosa, assim, eu particularmente digo que eu tive uma história muito específica na minha relação com a igreja. Porque a maior parte das pessoas LGBT que viveram numa família religiosa ou que foram religiosas por algum tempo, tiveram uma história de muito sofrimento e de muitas questões com a sua experiência religiosa, né? E a minha experiência em particular não foi essa, porque eu tive uma experiência sempre muito tranquila e bastante confortável com a minha vivência dentro da igreja, e a minha sexualidade nunca foi um problema. E diga-se de passagem, eu costumo dizer que a minha vivência religiosa, inclusive, foi importante para que eu ficasse confortável comigo mesmo quando eu me descobri gay, né? Só para explicar um pouco assim como que foi o processo, a minha trajetória. Eu fui de uma pastoral que era uma pastoral bastante aberta, bastante progressista. E assim, eu tinha uma família que não tinha muito acesso a debates sociais, políticos, nem nada disso. Então, tipo, meu pai era bastante machista. E a gente não conversava sobre sexualidade, gênero, nem nada disso. Nunca tive conexão com esse tipo de debate. Na escola que eu estudava, era uma boa escola, assim, mas ainda era, tipo... Os professores mandavam a gente ler revista Veja, porque diziam que era o melhor conteúdo que a gente ia ter, sabe? Tipo, era essa pegada um pouco mais conservadora. A gente já imagina, né? Como que era. E algumas coisas. Então eu tava cercado por esse ambiente conservador, sofria muito bullying na escola, por ser afeminado e não sei o que e tudo mais e tal. E nesse contexto todo, o lugar que pra mim era o lugar mais confortável era exatamente a igreja. Porque o meu grupo de jovens era o lugar onde eu tinha amigos, e o meu grupo de jovens era o lugar onde eu tinha contato com debates sociais. Porque era uma pastoral de esquerda, ligada à teologia da libertação, uma pastoral que a gente chama de pastoral social, que tem algumas pastorais sociais na Igreja Católica. E aí dentro desse espaço da pastoral foi, tipo, por exemplo, foi no meu grupo de jovem que eu ouvi falar, que eu tive um debate sobre homofobia a primeira vez na vida. Foi no meu grupo de jovens, com uma cartilha que veio pro material que falava sobre violência, combate à violência, e falava sobre violência racista, violência machista, violência de gênero e violência homofóbica, LGBTfóbica. Se pautava isso, sabe? Tipo, a primeira vez que eu ouvi falar sobre qual que era o panorama dos direitos da população LGBT no Brasil foi quando eu fiz um curso de teologia, e uma das sessões de estudo, de trabalho, era uma sessão que chamava Respeito à Diferença Sexual. Era essa a discussão. E aí foi tipo um ativista, pessoal, uma turma de ONGs que trabalhavam e tal, para discutir isso com a gente, tanto do ponto de vista de direitos, quanto do ponto de vista da Bíblia e dessa questão religiosa e tal. Então, antes mesmo de eu me descobrir gay, eu já estava muito conectado com esse debate nessa época. Tanto que eu não sabia que eu era gay, mas eu já entendia que a homofobia não era uma coisa legal. Eu já sabia que o que eu sofria na escola era homofobia, mesmo achando que eu não era gay. Então, eu sempre tive muita conexão com essas discussões nesse espaço religioso, nesse espaço da igreja. E é curioso que no meu grupo de jovem, apesar da gente ter debates mais abertos em relação a essa coisa, ninguém nunca me disse, olha, ser gay é ok, ser gay é legal. É uma sexualidade que ainda é um pouco invisibilizada, apesar da gente ter tido esses debates, assim. Só que o fato de ter convivido com tudo isso, de ter sido apresentado a um Deus, a um Jesus Cristo, que é um cara preocupado com as pessoas que são excluídas, que é um cara comprometido com a justiça social, que é um cara que não quer que as pessoas sofram, que não trabalha na base do castigo, da punição, do ódio mesmo, né? Que é um Deus de amor, que prega o amor, que quer que as pessoas se amem, e que sempre procurou promover a liberdade e a justiça.
especialmente para as pessoas que eram consideradas depravadas, pecadoras, que eram excluídas no tempo em que ele viveu, eu sempre fui apresentado a esse Jesus Cristo. Então, no momento em que eu disse pra mim mesmo, eu sou gay, essa imagem de Jesus pra mim tava tranquila e confortável, Você sabe? se sentiu acolhido, né? Eu, tipo, ele com certeza tá do meu lado e eu não tenho absolutamente nenhum problema com isso, sabe? Algumas coisas que eu já fui percebendo, tipo, realmente a sua história é muito É específica. muito diferente, é muito específico. E tipo, no meu caso, que eu ia pra grupos de jovens também, e eu sofria bullying e homofobia dentro do grupo de jovens. Eu lembro de um dia bem claro, assim, que eu não esqueço. A gente estava num grupo de jovens anotando num papelzinho sobre as nossas profissões e o que é que a gente queria ser. E eu nem lembro qual era o objetivo disso, mas depois eu fui e falei que eu queria ser ator. E aí um menino começou a dizer que não era ator, não, era atriz. E tipo, eu me senti super mal só dele falar isso, sabe? E tipo, ninguém interviu em nada, sabe? Até a própria pessoa que estava à frente do grupo, ela não chegou pra falar. Não é nem dizer assim, ó, respeite ele, já que ela não tinha essa desconstrução, mas pegar e falar, tipo, pare de falar isso, sabe? O mínimo que eu esperava era isso. E não rolou. E tipo assim, o primeiro debate que eu tive sobre homofobia foi na faculdade. Então eu sempre ouvia falar, eu já sabia o que era, mas chegar mesmo pra conversar, pra entender por que essas coisas acontecem, tentar ver formas de como melhorar isso no debate, foi na faculdade, sabe? E a gente percebe com a sua história a importância de você ser acolhido em algum lugar e você ter um lugar que você se sente bem, porque se hoje você é essa bicha empoderada, quase doutora, né? Tentando terminar. Né? Não é à toa, a gente percebe que tipo, as vivências das pessoas dizem muito sobre quem elas vão ser, né? Então, se você vive em um lugar que você é oprimido o tempo todo, você é colocado pra fora de casa, é muito difícil esperar algo bom da sua vida, né? Porque eu acho que até a própria pessoa, ela já não consegue enxergar mais um futuro assim maravilhoso, cheio de sonhos, já que o presente oprime tanto ela e mata tanto essa pessoa. Sim, e diga-se de passagem, eu ainda sou católico e eu permaneço no espaço da igreja muito por causa disso, porque em um determinado momento, quando pra mim a questão era tranquila, assim, mas como eu participava, a pastoral que eu participava era uma pastoral que trabalhava com jovens, assim, e assim, apesar de eu ter vivido um processo muito tranquilo e entender e ter uma relação muito tranquila com Deus, com a minha fé, com a igreja, com participar de missa, sempre gostei, me sinto à vontade, me sinto bem, gosto dos ritos, gosto das celebrações. Apesar de eu estar à vontade, de eu ter resolvido essa questão comigo mesmo, quando eu comecei a observar ao meu redor, os grupos de jovens com que eu trabalhava, os grupos de jovens que eu acompanhava, eu entendia que tinha outras pessoas nos grupos de jovens que estavam passando por sofrimento. Às vezes a pastoral era muito aberta, os grupos eram muito abertos, a gente de fato passava uma imagem mais aberta, mais progressista de Jesus Cristo, assim. Só que algumas pessoas ainda carregavam essas dores do peso que tem, esse peso social que essa violência, que esse discurso opressivo tem em cima das pessoas. A gente, como você falou, percebe que ainda não alcançava todos esses jovens dentro da igreja. Né? E aí, pra mim, a questão toda era que era importante que eu permanecesse no espaço religioso, era importante que eu estivesse lá ocupando aquele espaço, principalmente para que eu conseguisse apresentar para outras pessoas a imagem desse Deus que eu conheci, desse Deus que me proporcionou a liberdade de me compreender completamente e de ser livre com a minha verdade, comigo mesmo, sabe? E foi por isso que eu comecei a trabalhar com a questão LGBT dentro da igreja católica. Uma coisa que eu acho que as pessoas nem sempre têm condição de entender é que o direito à liberdade religiosa também é um direito humano, também é um direito fundamental. E as pessoas LGBT já têm muitos direitos que são negados a elas pelo fato de elas serem LGBT. O direito à liberdade religiosa também é um direito que não deveria ser negado, sabe? A gente luta por isso, assim. Então, se uma pessoa se sente à vontade, gosta do espaço religioso, se ela quer ter uma vivência comunitária, uma vivência em comunidade com a sua fé, com um determinado rito, assim... existem igrejas inclusivas hoje que são completamente abertas à realidade da população LGBT, mas eu não me sinto tão à vontade nessa igreja porque eu gosto de missa,
sabe? Eu gosto do rito lá, me encanta aquilo, eu gosto de tomar comunhão, de participar do negócio, de rezar uma Ave Maria ali, sabe? Tipo, missa de Páscoa, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque o Senhor ressuscitou, sabe? Tipo, e a esperança de vida que vence a morte, e amém, sabe? Tipo, os ritos começaram a fazer sentido pra eles você. fazem sentido pra mim. E não seria justo você deixar isso de lado, uma coisa importante na sua vida, por conta da sua sexualidade, Sim. né? Pra quem não entende, tipo, uma pessoa que se descobre gay dentro da igreja ou lésbica ou qualquer outro tipo das pessoas LGBTs, elas sofrem por conta de toda a pressão que, além da sociedade já fala, tem a questão religiosa mesmo, de dizer que quem é LGBT vai pro inferno. E as pessoas começam a criar regras com base na Bíblia ou com base nesse Deus, que fazem com que essas pessoas, além de se sentirem reprimidas na vida aqui, acreditam que após a morte também vai ser reprimido e, tipo, vai viver um constante sofrimento, sabe? E isso pesa muito sobre a pessoa. E eu falo isso com base na minha experiência mesmo, porque quando eu me descobri gay, o meu maior impasse pra me aceitar dessa forma era saber que tinha um Deus que eu amava, que eu queria que estivesse presente na minha vida, porém ele não me queria, sabe? Ele não me amava da mesma forma que eu amava ele. E eu ficava pensando, será que eu prefiro ser amado ou eu prefiro viver isso, viver como eu sou, sabe? E muitas vezes eu ficava nesse impasse e pedia muito pra Deus para que ele me ajudasse, para que ele me mudasse, sabe? E eu não entendia o motivo dele não mudar minha sexualidade, sabe? Hoje eu entendo muito bem isso, mas naquela época era o maior sofrimento pra mim. E aí chegou um momento que eu mesmo tive um insight assim e eu falei, ó Deus, eu sou assim. Se o Senhor não me mudou, é porque o Senhor quer que eu seja assim, sabe? E eu comecei a viver isso. A minha diferença é que, tipo, eu não consegui me manter na igreja. Eu sou cristão, eu acredito em Jesus, eu leio a Bíblia. Exercito a minha religião e essa coisa religiosa, mas eu não consigo me manter no ambiente da igreja por conta de tudo isso que eu vivi, sabe? Foram traumas mesmo e tipo, pra mim é muito mais pesado do que, como você falou, essa coisa de se sentir bem, estar no lugar. Eu preferi não ir e levar minha religião dessa forma que eu levo hoje, sabe? Mas, tipo, vai muito de pessoa pra pessoa, e o que a gente quer dizer é que, tipo, você não deixa de fazer o que você gosta por conta de quem você é, né? Sim. Tipo, acabamos de ver aqui que na Igreja Católica tem espaço, sim, pra ser LGBT, que Jesus ama, sim, as bi, sabe? Eu acredito muito, assim, a igreja é muito injusta quando ela faz as pessoas acreditarem que Deus as odeia por elas serem quem elas são, sabe? Eu sempre digo que para toda pessoa LGBT que tá passando por uma dificuldade, por um sofrimento em relação a se aceitar, a aceitar a própria sexualidade, eu sempre digo que Deus ama a gente inteiro e Ele quer a gente inteiro, Ele não quer a gente pela metade, não quer a gente faltando um pedaço, sabe? E eu tenho muita consciência, assim, de que Deus sofre muito com o sofrimento da gente, sabe? Quando a gente se coloca nessa situação, assim, de pedir que Ele nos mude, sabe? Tipo, no Universidade Católica, que é esse grupo que eu frequento, teve uma vez que houve uma história que alguém compartilhou muito nesse sentido, assim, falando de, cara, eu rezava muito pra que Deus mudasse a minha sexualidade. E eu ficava sem entender por que eu rezava com tanta fé e Deus não atendia. E hoje que eu aceitei a minha sexualidade, que eu tô aqui, que eu vivo a minha relação com Deus de forma muito tranquila e que eu rezo e Deus me atende, eu entendo que não é Deus que não tava me ouvindo. Era só que eu tava fazendo uma oração completamente desnecessária. E Deus não atendeu a minha oração pra que eu deixasse de ser gay, não porque eu tinha pouca fé, não porque eu era uma pessoa desencaminhada, porque eu rezei com fervor, né? E algumas pessoas passam, assim, anos nesse sofrimento de rezar, de fazer. E Deus não atendeu porque não era para atender, assim. E Deus se alegra quando a gente reconhece a própria verdade e aceita quem a gente é. Eu sempre digo que o meu contato mais profundo, a minha experiência mais verdadeira com o Espírito Santo foi numa bela manhã ensolarada de sábado, em fevereiro de 2009, virar pra mim mesmo e dizer, é isso, eu sou gay. E aí, em algum momento, perguntar assim, mas e Deus, como é que fica? E ter
a mais plena tranquilidade de entender, cara, ele me ama e ele tá suavinho, sabe? Tipo, ele tá muito tranquilo. E é isso, assim, eu digo inclusive que ser gay me faz ser mais cristão e que ser cristão me faz ser mais viado, assim. Justamente por isso, porque essas coisas pra mim se conectam muito, sabe? Tipo, o meu contato com Deus, a maneira como eu me sinto amado por Ele, a maneira como eu me sinto querido por Ele, a maneira como eu me sinto tocado por Ele na minha vivência, nos meus encontros com as outras pessoas, nas conexões que eu crio nesse mundo, nas relações que eu construo, e na minha experiência religiosa, pra mim tudo isso diz muito sobre o processo que foi compreender e aceitar a minha sexualidade. É uma coisa que sempre me aproximou muito de Deus. Porque tem muito... entender o que existe de sagrado e de divino em mim. E a minha sexualidade também passa por isso, por esse lugar do que é divino, do que é sagrado em mim. E eu acho que ninguém tem o direito de tirar isso da gente, sabe? E a gente precisa disputar esse espaço às vezes também. Eu entendo perfeitamente quando as pessoas saem da igreja, e às vezes eu sou a primeira pessoa a dizer, tipo, cara, não fica aqui porque esse espaço não é um espaço saudável, não é um espaço potente. Às vezes não, quase sempre a igreja é um espaço de muita violência para pessoas LGBT, e existem horas que a gente tem que privar pela própria sobrevivência mesmo, né? Então, às vezes o melhor caminho é sair desse lugar. Mas se você se sente minimamente à vontade, ou se você tem uma conexão com aquela experiência de fé, com aquele jeito de rezar, com aquele tipo de conexão com as outras pessoas, existem lugares que ainda são mais abertos, ou lugares em que a gente tem condição de ser quem a gente é, sabe? Nós temos coletivos de católicos LGBT espalhados no Brasil todo que fazem um trabalho super potente, e em muitas paróquias, em muitas comunidades a gente tem começado a ter diálogos mais abertos, a gente tem começado a ter iniciativas de mais acolhimento. Acho que as coisas que o Papa Francisco tem dito, ainda que o Papa Francisco seja meio controverso em uma outra declaração que ele faz, as coisas que ele tem dito em relação a como acolher as pessoas tem ajudado muito a criar mais espaço. E ocupar esse espaço que está se abrindo é importante, não para que a gente venha mendigar acolhimento da igreja, mas para que a gente consiga ocupar esse espaço e que a gente consiga transformar a igreja na igreja que ela precisa ser, sabe? Também é importante a gente ter noção disso, assim. Todas as mudanças que aconteceram na história da igreja aconteceram porque as comunidades se tocaram por essas mudanças e provocaram essas mudanças no dia a dia das igrejas. E nós, enquanto pessoas LGBT, precisamos ocupar esse espaço. Se a gente tiver vontade de fazer isso, é importante que a gente ocupe esse espaço, inclusive para que a gente faça com que a igreja deixe de ser uma instituição LGBTfóbica e violenta e opressora, sabe? Essa é uma tarefa que é a gente que vai conseguir fazer, conseguir realizar. Não ficar esperando de cima, não ficar esperando que um padre diga que você pode ir lá e que você tá bem, e nem ficar esperando que o Papa diga que as igrejas têm que realizar casamentos LGBT, né? Tipo, a mudança sempre começa da base, começa de baixo mesmo, pra poder atingir quem tá lá em cima, né? Mas então é isso, eu achei esse vídeo maravilhoso e tipo, eu acho que as pessoas precisam muito ouvir isso. Porque, tipo, não alcança, como você falou, não alcança todo lugar essa coisa de você poder ser LGBT e você tá dentro da igreja, sabe? Tem muita gente que ainda sofre muito, principalmente pessoas que não moram em grandes cidades, sabe? Que são cidades do interior, como é no meu caso, tipo, uma cidade do interior, num bairro afastado da cidade, sabe? Então o pensamento lá ainda era muito quadrado. E é isso, as pessoas precisam ouvir um pouco mais sobre isso pra gente poder mudar, transformar e ter uma boa saúde mental, que é o mínimo de dignidade que as pessoas podem ter, né? O mínimo mesmo é você poder viver bem consigo mesmo, ocupando os espaços que você quer, sem necessariamente estar sofrendo pra estar em um lugar, sabe? E eu acho que é importante que a gente consiga colocar essa discussão e dar visibilidade à voz e à existência de pessoas LGBT que são cristãs, inclusive, e que estão fazendo esse debate, inclusive para que os fundamentalistas não achem que são donos da verdade e que têm o direito de oprimir as pessoas da maneira como eles quiserem, sabe? Eu afirmo com muita tranquilidade, com muita consciência, a partir de uma experiência profunda com o Espírito Santo, que os fundamentalistas não representam o Evangelho de Jesus Cristo. E a gente precisa disputar essa narrativa, a gente precisa comprar essas coisas, a gente precisa questionar as pessoas que usam a Bíblia para promover a violência e o ódio, porque isso foi tudo que Jesus combateu enquanto viveu aqui, sabe? E a gente não pode ser conivente com as leituras ao pé da letra, com as distorções
do evangelho, precisamos se apropriar disso, precisamos debater essas coisas, para que essas instituições não permaneçam se sentindo no direito de serem espaço de exclusão e violência. Primeiro porque isso não faz bem para a vida em sociedade, segundo porque isso é trair a própria fé que essas pessoas dizem que estão professando, sabe? Nenhum LGBTfóbico tem o direito de bater no peito para dizer que é cristão, porque quando Jesus disse que ele estaria lá onde 2 ou mais estivessem reunidos no nome dele, ele não falou da orientação sexual nem da identidade de gênero que essas pessoas deveriam ter. Então, quando as pessoas se juntam, inclusive pessoas LGBT, estão juntas em nome dele, elas constituem comunidade com ele, a presença dele é verdadeira, é justa, é legítima, é sentida, e a gente tem muita coisa potente para construir, sabe? Eu tenho certeza e tranquilidade de que é com a gente que ele tá. Então a gente termina o vídeo assim, arrepiada com essas palavras, porque às vezes é tudo que a gente precisa ouvir, né? E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Visitem o canal do Murilo, que vocês já devem conhecer. Se inscreve aqui no meu canal também, pra gente continuar juntinho e gerando mais debates ainda. Beijos no coração de vocês. Beijo, e até gente. o próximo vídeo. Tchau, tchau.